Gravando, presidente. Muito obrigado. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 21 de março de 2023. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Júnior, doutora Luciana Vendramini, doutor Eduardo Soares de Mello e doutora Ângela Sartori. Temos também a presença do nosso representante fiscal, doutor Pedro Abraão. Peço aos colegas, então, que se dirijam aos processos de hoje. Nós temos aqui na nossa pauta eletrônica, o primeiro processo é o processo da Greenpeace Brasil, aí em 4146692, relatoria da doutora Luciana. Farei aqui a gravação. Já abrirei, então, a possibilidade para que a doutora faça a edição do seu voto. Doutora Luciana, já é possível fazer a edição do voto. Assim que quiser, assim que puder, pode já também iniciar a leitura. Ok, muito obrigado. Primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, doutor Maluf, doutor Eduardo, doutor Pedro, doutora Ângela. Eu vou pedir apenas um minutinho para poder lançar meu voto e facilitar a compreensão da leitura. Ok, perfeito, doutora. Trata-se da acusação fiscal de falta de pagamento por omissão na qualidade de donatário do ITCMD devido em razão do recebimento de diversos valores financeiros de pessoas residentes ou domiciliadas no exterior. O juízo de primeiro grau deu parcial provimento à defesa apresentada pelo contribuinte, interpondo o recurso de ofício. Informado com parte da decisão que lhe foi desfavorável, o autuado interpôs recurso ordinário. Eu passo, então, ao exame dos apelos recursais, primeiramente do recurso de ofício. Em face dos argumentos de defesa e do conjunto probatório acostado aos autos, o órgão de julgamento de primeira instância reduziu o débito fiscal exigido no AIM sob os seguintes fundamentos. Aqui eu vou abrir aspas e fazer um pequeno resumo. A maioria dos contratos de câmbio, de fato, indica o estabelecimento situado em Manaus. Considera-se para fins tributários o local do seu domicílio, para identificação do ente dotado de capacidade tributária ativa. E, por fim, o donatário estabelecimento domiciliado no estado de Amazonas. Então, São Paulo não teria capacidade ativa para realizar a cobrança do ITCMD. No parecer de folhas 381 a 385, a douta representação fiscal se manifestou pelo não provimento do recurso de ofício interposto. Dizendo que está correto no cancelamento dos referidos itens do auto de infração. Pois bem, esquadrinhando os autos, observo que a resignação defensora do autuado se centrou principalmente na demonstração da legitimidade do trabalho fiscal em face do estabelecimento de estímulo dos recursos recebidos em doação. O autuado apontou o recebimento de recursos advindos do exterior, origem,
e direcionados à sua filial amazonense, destino. Argumentou que tal filial seria autônoma em relação à matriz paulista, nos termos do artigo 127, inciso 1º do CTN, e que gozaria de isenção de TCMD reconhecida pelo governo do Estado do Amazonas. Compulsão da coleção probatória dos autos, firme entendimento, em consonância com o que apreendeu o juízo singular, de que a maioria dos contratos de câmbio, encartados entre as folhas 107 e 286, realmente indica o estabelecimento filial amazonense como beneficiário das doações. É o caso das exigências fiscais objeto dos subitens 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 9 e 1.10. A par disso, rememoro que a combinação do artigo 2º com o inciso 2 do artigo 3º da Lei 10.705 de 2000 dá amparo à incidência do ITCMD sobre o dinheiro e o ativo financeiro havido por doação. É que eu transcrevo o dispositivo. É importante dizer também que, conforme previsto no artigo 3º, inciso 1º, a linha B do decreto 46.655 de 2002, o regulamento do TCMD, a transmissão de bens corpóreos que se encontrem no exterior ou de bens incorpóreos quando o ato de sua transferência ou liquidação ocorra no exterior está sujeita à incidência do TCMD, cuja sujeição ativa compete ao Estado de São Paulo, desde que nesse Estado esteja domiciliado o donatário. Eu transcrevo também os dispositivos legais. Note que, no caso, para fins de aferição da legitimidade tributária ativa, é despiciada qualquer ponderação acerca da classificação jurídica do bem recebido do exterior, dinheiro ativo financeiro, como corpóreo ou incorpóreo. Isto porque o sujeito ativo do TCMD incidente sobre doações de bens, seja corpóreos ou incorpóreos, de doador domiciliado no exterior, somente será o Estado de São Paulo se o donatário estiver domiciliado nesse Estado. Donde se vê que razão assiste ao jogador monocrático quando apreende que, se tratando de doações de recursos recebidos do exterior direcionados à filial amazonense da empresa, dotada de autonomia em relação à matriz, o imposto objeto nesses itens não é devido ao Estado de São Paulo. Diante disso, nega o provimento a recurso de ofício interposto, mantendo a redução da juíza fiscal promovida pelo juízo de piso. Passe, então, ao exame do apelo ordinário. Inconformado com a parte da decisão do órgão do julgamento de primeira instância que lhe foi desfavorável, o autuado interpôs recurso ordinário. Argumenta que as exações previstas nos subitens 1.3 e 1.7 do AIM, relativas a doações internacionais recebidas pela filial de São Paulo, também deveriam ser canceladas, reiterando integralmente as razões defensórias. Como bem se vê, a circunstância de as sobreditas doações oriundas do exterior terem sido recebidas pela filial de São Paulo é incontroversa. O fundamento alicerçar a resignação do autuado diz respeito à inconstitucionalidade da Lei 10.705 de 2000 do Estado de São Paulo, relativamente à tributação de doações advindas do exterior. Aduz que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da arguição de constitucionalidade que aqui põe, declara a inconstitucionalidade da linha B do inciso 2 do artigo 4º da Lei Estadual 10.705 de 2000. Paralelamente, argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal também teria analisado a matéria nos autos do RE 851-108 sobre a sistemática do recurso repetitivo, o que teria culminado na edição do tema 825. Em primeiro lugar, há que se reconhecer que, de fato, em 1º de março de 2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 851-108 de São Paulo, tema 825, da repercussão geral, por meio da qual se discutia se, em face da existência de lei complementar a regular, da inexistência de lei complementar a regular as normas gerais relativas à competência para a instituição do ITCMD sobre doações e heranças provenientes do exterior, segundo a exigência do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal poderiam legislar supletivamente. Rememora-se que o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal estabelece a necessidade de edição de lei complementar para regular a competência dos Estados-membros para a instituição de TCMD nos casos em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior ou de cujo possui bens sem residente domiciliado no exterior ou ter o seu inventário processado no exterior. Conquanto se pudesse argumentar que, ante a inexistência de lei complementar a regular a incidência do ICMS nas aludidas hipóteses, os Estados-membros e o Distrito Federal poderiam legislar em face da autorização estabelecida no artigo 34, parágrafo 3º, 4º e 5º do ADCT da Constituição Federal e também da competência legislativa concorrente dos Estados, previsto no inciso 1º do artigo 24 da Carta Magna, certo é que no julgamento do RE 851-108, o plenário do STF firmou o seguinte entendimento, abro aspas,
o artigo 4º da Lei Paulista deve ser entendido em particular como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Ao fim, a tese fixada pelo colegiado da Suprema Corte foi no sentido de que, tema 825, é vedado aos Estados do Distrito Federal instituir TCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, sem intervenção de lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. Contudo, por razão de segurança jurídica, a decisão do STF foi objeto de modulação, passando a produzir efeitos somente a partir de 20 de 4 de 2021, data da publicação do acordo no Diário da Justiça Eletrônica, mas ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até aquele momento. E aqui eu transcrevo um texto do acordo. E, estando o tema 825 do Supremo Tribunal Federal julgado, modulado e transitado julgado, tenho que a argumentação concernente ao julgamento da arguição de constitucionalidade pelo órgão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se esmorece. Dito isso, e retornando ao caso concreto, constato que o juízo de piso manteve as transferências objeto dos itens 1.3 e 1.7 do AIM assim detalhadas. E aqui eu transcrevo trecho da decisão onde detalha-se onde estão os contratos de câmbio e os valores. A folha 3 evidencia que estamos a tratar de exigências fiscais cujos fatos geradores ocorreram em 9 de 8 de 2017, no caso do subitem 1.3 do AIM, e 27 de 10 de 2017, o subitem 1.7 do AIM. Nesse cenário, reputo irretocável, porquanto correto, o entendimento firmado pela decisão recorrida no sentido de que, abro aspas, a decisão referente ao tema 825, foi objeto de modulação, passando a produzir efeitos somente a 20 de 4 de 2021, data em que o acordo foi publicado. Logo, não alcança os fatos geradores que ensejaram presentes cobranças, quais ocorreram no exercício de 2017. Vale observar também que não há notícia da existência de ação judicial questionando qual Estado deveria tributar a referida doação ou a validade da cobrança do imposto. Malgrado isso, é de rigor destacar que a decisão proferida no tema 825 não ostenta caráter impositivo ou vinculante junto aos órgãos do julgamento do contencioso administrativo tributário paulista, por força do que preceitua os artigos 25 e 52 da Lei 13.457 de 2009. É que eu reproduzo o teor das referidas normas. Com efeito, como muito bem observado pelo juízo de piso, abro aspas, mesmo que o precedente forneça um indício de como a questão será tratada no âmbito do Poder Judiciário, ele não autoriza o órgão de julgamento fazendário a afastar dispositivo de lei válida e vigente por não corresponder a nenhuma das hipóteses listadas no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Fecho aspas. Diante de todo o exposto, as exigências fiscais objeto das doações recebidas pela filial de São Paulo, apenas nos subitens 1.3 e 1.7, permanecem incólumes. À vista disso, inexistindo outras arguições a serem analisadas, a decisão de piso resta confirmada em toto. Diante disso, eu conheço dos recursos de ofício e ordinário interposto e nego-lhes provimento. Como voto, doutores? Muito obrigado, doutora Luciana. Bastante preciso o voto, né, bem objetivo e completamente acertado, na minha opinião. Vou acompanhá-la integralmente. O tema 825 teve modulação de efeitos. Nós estamos tratando aqui de um caso de 2017, né? E tem a questão também da Lei 13.457, né? Que coloca um limite objetivo, né? Para que a gente possa, então, apreciar questões de constitucionalidade de norma válida, vigente e eficaz, né? Então, eu não consigo colocar uma vírgula a mais, nem tirar uma vírgula do seu voto. É realmente bem preciso e acompanho integralmente. Parabéns pelo voto. Vou passar, então, a palavra para o doutor Eduardo. Bom dia a todos, aos colegas da Câmara, a representação fiscal. Igualmente acompanho integralmente o voto da doutora Luciana. Da mesma forma, acompanho o voto da relatora. Obrigado, doutora Ângela. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeita a análise da doutora Luciana. Tema 825, ficou muito claro aí a modulação a partir de 2021, fatos geradores de 2017, e aí temos a lei de TCMD, né, válida, vigente e eficaz. O órgão administrativo não pode simplesmente afastar essa lei e com base em alguma decisão da STF que não alcançou esses efeitos. Então, perfeito o voto da doutora Luciana, estamos de acordo, senhor presidente. Muito bem, então temos aqui um consenso, né? Vou então encerrar os debates. Doutora
Luciana já registrou o voto, conhecendo integralmente e não provendo o recurso ordinário, e conhecendo integralmente e também não provendo o recurso de ofício. Então, eu vou encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a presença para julgamento. Iniciando a votação. A votação realizada, o processo de Greenpeace Brasil, AIN 4146692, teve o seu recurso ordinário conhecido e não provido. O recurso de ofício conhecido e não provido, em decisão unânime. Vamos, então, passar para o próximo processo. É o processo de minha relatoria. É o processo, apenas aguardar um minuto, LCS Tech, Comercial Limitada, AIN 4148453. O voto já se encontra registrado, eu vou proceder à leitura. É um recurso ordinário interposto por LCS Tech Comercial Limitada. A infração é falta de pagamento nos períodos de março a dezembro de 2019 por emissão de notas fiscais de saída de mercadorias como não tributada e sem a inclusão do serviço de instalação no valor da operação, conforme se comprova pelas cópias de documentos juntadas. São 3 contratos, apenas abrindo um parêntese aqui, de fornecimento de um data center. Então, a fiscalização entende que isso é uma instalação e montagem de data center com fornecimento de equipamentos de informática, inclusive de equipamentos de infraestrutura de informática e de refrigeração do data center. Né? O contribuinte ele alega que as operações e análises tiveram por objeto a construção de infraestrutura de data center e, portanto, a operação econômica realizada pela recorrente enquadra-se no item 7.02 da lista de serviços, que é o item que fala de obra de construção civil, hidráulica ou elétrica, e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local, enfim, o item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar 116. E a fiscalização entende que está incluído em outro item. Né? O contribuinte também alega que não há qualquer ganho financeiro por parte da autuada nessas operações pelo valor que adquire as mercadorias, os componentes necessários à obra que executa, os remete ao cliente. Fica claro que não há nenhum ato de mercancia que vise a obtenção de lucro, e cumpriu todos os requisitos previstos na resposta à consulta tributária 24337, e cita a jurisprudência do TIT do Judiciário, a representação fiscal propugna pelo não provimento do recurso. Eu indo direto ao voto, não se verifica nenhuma alegação preliminar de nulidade da decisão recorrida, e indo diretamente à questão crucial da presente atuação, verifica-se que a fiscalização demonstra que o contribuinte deixou de pagar ICMS sobre as operações tributadas porque havia equivocadamente entendido se tratar de operações sujeitas à incidência do imposto de competência municipal. Vejamos o trecho do relatório circunstanciado. Então, eu trouxe aqui um trecho que é bastante elucidativo, e a fiscalização diz o seguinte: é mistério esclarecer também, por meio da legislação própria do imposto municipal sobre serviços, o motivo pelo qual não se aplica o ISS-QN. A lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 abarca o caso concreto dessa autuação, colocando
numa situação de exceção em que diz que não pode ocorrer a incidência do ISS. Veja-se o item 14.06 dessa lista, que indica a circunstância de incidência de ISS. Então, incidiria esse ISS sobre a instalação e montagem de aparelhos, máquinas, equipamentos, inclusive montagem industrial prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. Aí a fiscalização diz que por ele fornecido entende-se o usuário final. O ele é o usuário final e não o fornecedor dos bens e serviços. É esse entendimento que exclui as atividades listadas nesta autuação da incidência do ISSQN, pois o autuado fornece todas as mercadorias, equipamentos e instalações para seus clientes. A atividade do contribuinte, portanto, não está compreendida na competência tributária dos municípios. E aí, harmonizando com o artigo 2º da Lei Complementar 8796, diz que incide ICMS no fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, então, quando não compreendidos na competência tributária dos municípios. Então, eu entendo, né, que tem razão a fiscalização. O artigo 2º da Lei Complementar 8796 estabelece a competência do ente estadual para tributar o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendidos na competência dos municípios. Já a Lei Complementar 116 estabelece em seu item 14006 da lista anexa que a montagem e instalação de equipamentos, e aí inclui-se a montagem de data center, quando os materiais não forem fornecidos pelo usuário final, não se inclui na competência dos municípios. Assim, a interpretação conjunta de tais dispositivos implica a incidência do imposto estadual. O contribuinte, por seu turno, alega se tratar de operações que se enquadrariam no item 7.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, aquele que eu li, que é sobre obra de construção civil. A meu ver, não tem razão. De plano, se verifica não se tratar de obra de construção civil abarcada pelo item 7.02 da lista de serviços, tendo em vista simplesmente se tratar de fornecimento de equipamentos de informática, conforme bem ressalta a fiscalização em sua manifestação às folhas 634. E aqui, então, a fiscalização esclarece na manifestação fiscal os diversos tipos de equipamentos que são fornecidos nessa montagem. Veja-se que nenhum desses equipamentos são materiais necessários para aplicação em obra de construção civil. De fato, o que temos aqui é o fornecimento de equipamentos de informática e de sistema de refrigeração de equipamentos de informática. Por outro lado, analisando-se os contratos de prestação de serviços, as florestais, resta claro que o objeto de tais contratos é a montagem e instalação de sistema de data center com fornecimento de equipamentos de informática e de equipamentos acessórios de refrigeração e sua montagem, conforme se pode verificar do contrato com a ANAC, trecho das folhas 229, eu acho transcrito. Então, isso aqui é o objeto, né, do contrato com a ANAC. E aí fala, né, serviços de projetos elétricos de UPS, ar-condicionado, grupo gerador, cabeamento estruturado, monitoramento ambiental, conforme especificações técnicas, serviço de instalação, montagem, comissionamento e testes com fornecimento de UPS modular de 45 kW, com todos os acessórios, módulos de potência, baterias hot swap, quadros de bypass, disjuntores gerenciáveis, painéis elétricos de entrada TTA, compatíveis em potência e corrente com a UPS, incluindo cabeamento elétrico, peças mecânicas para confinamento em conjunto com sistemas de racks, conforme especificações técnicas. E aí segue, né, e está realmente claro que é um sistema de rack, de data center, com equipamentos com racks, onde são colocados equipamentos eletrônicos, né, aparelhos eletrônicos para armazenamento de dados e o armazenamento correto desses dados, né, com refrigeração, né, e, enfim, todo o sistema de cabeamento, enfim, de conexões para acesso e gerenciamento desse data center. Então, está claro aí desses itens que se trata disso, né. Veja-se que no contrato da Coamo, há a descrição de diversos equipamentos para montagem do data center contratado. Então, também fala aqui que, no outro contrato, né, que se trata, por exemplo, de no-breaks, bancos de baterias e gabinetes, né, sistema de detecção comum, precoce e combate a incêndio, né, carregadores, oxicatalisadores, enfim, equipamentos, né. Veja-se que ainda que o item do contrato acima transcrito afirme que as mercadorias poderão ser faturadas diretamente pelo fornecedor, no nome da contratante, tal fato não desnaturaria a constatação de que os materiais foram fornecidos pela contratada, conforme se pode ver do próprio objeto de tais contratos, em que se estabelecem claramente quais e tais mercadorias são fornecidas pela contratada para a execução
do objeto do contrato, conforme a descrição detalhada acima transcrita. O contrato com a UFLA também evidencia, esse é o terceiro e último contrato, né, da simples leitura de seu objeto, tratar-se de montagem de data center, com fornecimento de todo o material, equipamentos de informática e de infraestrutura, como racks, para a consecução do objeto contratado. E aí fala, né, o presente contrato tem por objeto a contratação da empresa acima identificada e qualificada por meio de regime diferenciado de contratações públicas sob o regime de empreitada para a construção de infraestrutura do data center do prédio da DGTI, a pedido da diretoria, com fornecimento de todo o material necessário, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no projeto básico, etc. Veja também que o fato de ter sido eventualmente escolhido regime de contratação de empreitada em nada altera a natureza do objeto de tais contratos, que nada tem a ver com construção civil, mas sim com a instalação e montagem de data center, com fornecimento de todos os materiais necessários por parte da contratada. As folhas tais, em seu presente recurso ordinário, a recorrente traz documentos em que tenta demonstrar tratar-se de serviço de construção civil objeto do contrato junto ao UFLA, tais como comprovante de inscrição de obra e cópias de ARTs emitidos. Nada obstante, tais documentos apenas evidenciam que houve a instalação de sistema de refrigeração, ar-condicionado e, mais uma vez, de sistema de data center, com fornecimento de equipamentos de infraestrutura para informática, bem como dos próprios equipamentos de informática. Vejamos, por exemplo, a descrição da atividade técnica apresentada nos ARTs. Então, são descrições genéricas, mas nenhuma delas trata de qualquer obra de construção civil. Então, veja-se que não é possível identificar em nenhum daqueles documentos de folhas tais a execução de qualquer obra de construção civil. Não há apenas a título de exemplo, a indicação do emprego de materiais como areia, tijolo, ferro, brita, nem qualquer outro material que possa se assemelhar a algo efetivamente utilizado em alguma obra de construção civil. Quando muito se pode verificar que possa ter havido a instalação de aparelhos de ar-condicionado, mas tal fato não é suficiente para caracterizar o serviço como obra de construção civil, muito pelo contrário. Tais provas evidenciam, no mais das vezes, que se trata efetivamente dos serviços de instalação e montagem de sistema de data center, com o completo fornecimento dos materiais por parte da contratada, inclusive da instalação de sistema de refrigeração voltado para o funcionamento de tais data centers. Por fim, verifica-se que a resposta à consulta tributária tal, né, alegada pelo contribuinte, em nada se aplica ao presente caso, uma vez que aqui, conforme evidenciado pelo conjunto probatório carregado aos autos, não se trata de obra de construção civil, mas sim de serviço de instalação e montagem de data center com integral fornecimento dos materiais. A resposta à consulta tributária trata de situação fática em que há uma obra de construção civil. Então, tendo em vista o contexto eminentemente de análise do conjunto fático probatório acima referida, entendo que a recorrente não tem razão quanto às suas alegações recursais, razão pela qual eu negarei provimento ao recurso. Então, eu conheço e nego provimento com o recurso, o voto já está registrado, assim como eu voto. Então, eu vou abrir aqui os debates. Doutora Luciana. Pois não, presidente. Primeiramente, eu parabenizo pelo voto, claro, objetivo, completo. E já adianto que vou acompanhá-lo integralmente. Como foi muito bem observado nos termos do artigo 2º, inciso 4 da Lei 8796, né, o Estado tem competência para tributar o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência dos municípios, né? E, por outro lado, né, o item 14.06 da Lei 116 de 2003, né, só estou na competência do município a instalação, montagem de equipamentos, se o material fosse fornecido pelo usuário. Né? No caso, se trata de montagem e instalação de um data center com fornecimento de materiais. Então, não se enquadra na hipótese. Né? O acervo probatório foi muito bem analisado pelo relator. De fato, demonstra que trata-se de equipamentos de informática e de infraestrutura de informática. Né? Então, não se trata de obra de construção civil. Então, eu acompanho integralmente o voto e eu parabenizo mais uma vez, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Doutora Ângela. Eu acompanho também. Obrigado, doutora Ângela. Doutor Eduardo. Também acompanho o presidente. Obrigado. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeita análise, tanto jurídica quanto das provas. Fica claro da análise dos contratos que realmente a autuada vendeu a mercadoria junto com a obrigação de entregá-las montadas e instaladas. Então, com a interpretação feita da lei complementar e da lei do 6374 do ICMS, fica claro que, nesse caso, o serviço de montagem e instalação deve ser incluído na base de cálculo do ICMS,
que é exatamente o ponto central dos autos. Então, perfeito o voto do senhor relator, estamos de acordo. Muito obrigado. Temos, então, um consenso. Vamos providenciar o encerramento dos debates. O voto já se encontra registrado pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário. E vou pedir, então, que os colegas marquem a presença para a votação. Vamos, então, iniciar a votação. Votação realizada. O processo de LCS Tec Comercial Limitada, em 4148453, teve o julgamento do seu recurso ordinário conhecido integralmente e não provido em decisão unânime. Esse foi o segundo e último processo da nossa pauta. E vamos, então, encerrando aqui a sessão de hoje. Agradeço a presença de todos, né? Como é de costume, vou passar a palavra para cada um fazer suas considerações finais. Doutora Luciana. Não, presidente, eu agradeço a participação de todos, parabenizo o senhor pelo voto, pela condução dos trabalhos, agradeço a participação do doutor Pedro, do doutor Eduardo, a doutora Ângela, seja sempre muito bem-vinda nessa Câmara. Obrigada. E desejo a todos aí uma ótima semana. Obrigado, doutora Luciana. Uma ótima semana também. Doutora Ângela. Agradeço poder participar da Câmara de vocês. Eu já fui dessa Câmara há alguns anos, né? Então é sempre um prazer poder participar. É uma boa semana para todos e obrigada. Obrigado, doutora Ângela. É um prazer. Doutor Eduardo. Também eu parabenizo o doutor Maluf, doutora Luciana, pelos votos, e também desejo uma excelente semana a todos. Eu ia falar, doutora Ângela, seja bem-vinda, mas como você já tem um background na primeira Câmara, né, no TIT, então, não vou dizer que seja bem-vinda, mas esteja sempre conosco. Obrigada. Maravilha. Então, doutor Pedro, encerrando aqui as nossas considerações finais, por favor. Obrigado, senhor presidente. Sempre uma honra participar aí dessa Câmara, uma condução muito serena, muito tranquila, muito democrática. Todos colocam suas opiniões de forma bastante clara, bastante tranquila. Votos muito bem elaborados. Doutora Luciana, uma aula aí a respeito do ITCMD, da repercussão geral ou não da decisão do STF. Doutor Maluf, esse caso muito bem explicado da inclusão da montagem na base de cálculo CMS. Doutora Ângela, volte mais vezes, é um prazer recebê-la, estar conosco aqui. Muito obrigada. Eduardo, também já nos conhece de longa data, então, uma boa semana a todos e nos encontramos terça-feira que vem. Obrigado. Obrigada. Até semana. Obrigado, doutor Pedro. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado a todos. Nós vamos ficando por aqui. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora, né, do Tribunal de Impostos e Taxas. E hoje é o dia 21 de março, né, de 2023. Então, desejo a todos uma boa semana e nos vemos na próxima sessão. Um abraço a todos. Abraço, colegas. Até mais.